Sejam bem-vindos, né? Gostaria de agradecer a vocês pela participação. É complicado, assim, é um pouquinho difícil reunir as meninas do campus. A gente percebe que não são tantas meninas, mesmo na área, né? Assim, então a gente fez o convite aí em todas as turmas. Tiveram meninos que vão participar, né? Que pediram, e eu achei importante. Uma, que a professora Letrícia é alguém assim que eu admiro muito na área da computação, é uma inspiração para mim, assim, por isso que foi a primeira professora do ciclo, foi a primeira pessoa que eu pensei, sabe? Que eu acredito que tem algo importante para passar para vocês, tanto meninos quanto meninas, e a gente vai falar sobre um tema que assim, que eu percebo, né, que é a inserção das mulheres na TI mesmo, né? E às vezes é legal os meninos participarem para escutar também, né? Ter consciência, porque igual eu falei para a professora Gricelli ontem, não significa que a gente tem que lutar pelo nosso espaço. O espaço já é nosso, né? Só que a gente precisa conscientizar, porque esse negócio de ficar lutando por uma coisa que já é nossa não faz muito sentido, né? Então é isso, pessoal. Eu convidei a professora Letícia porque a professora tem mestrado pela USP, né, na área de computação, tem uma bagagem, uma carreira assim que eu acompanho há algum tempo como amiga, né? A professora foi até madrinha do meu casamento, então assim, então o que eu falei para quando eu divulguei, participem, né? Porque eu mesmo quero escutá-lo. Carol, que fofa você. Então é isso. Professora, você quer que eu vou seguindo o roteiro ou você prefere falar? Acho que o seu roteiro ficou bem estruturado, assim, dá uma fala contínua bem legal para a gente contar um Ah, pouco então tá. dessa história toda. Mas deixa eu fazer uma pequena apresentação minha, assim, em particular. Tá bom. Então, a professora Carol já se apresentou, né? Como ela disse, nós somos já amigas há um tempo e E eu fico agradecida, muito agradecida pelo convite. Assim, quando a gente é convidado para falar da nossa experiência, para que isso possa, de alguma forma, né, servir de algum guia, ou mínimo, qualquer pequena orientação que vocês podem tirar disso já é um grande prêmio, assim, para a gente, sabe? É muito satisfatório. Então, eu agradeço muito pela confiança, pelas palavras super carinhosas. Eu também admiro muito o seu trabalho, admiro a mulher que você é, admiro a profissional que você é, super empenhada, que eu conheço essa história, né? E os alunos, com certeza, devem ser muito gratificante para eles serem alunos da professora Carol. E é isso, vamos ver se a gente consegue passar aqui um pouquinho da experiência, acalmar um pouquinho, talvez, sentimentos de ansiedade que vocês possam ter, é muito comum nessa idade, né? Então, a gente pode seguir o seu roteiro, Carol, fica à vontade. Professor, Microfone, seu áudio está mutado. microfone mutado. Obrigada, gente. É, então, a gente vai falar um pouquinho sobre mulheres na computação, né? E, assim, eu tenho algumas perguntas para fazer para a professora e ela vai descrevendo para vocês, né? Assim, professora, uma curiosidade que a gente tem e que muitas aí que estão fazendo o técnico integrado tem, né? É sobre como que você se interessou pela área de computação, né? Qual foi o primeiro contato? Como que você pensou assim, ah, seria legal entrar nessa área? É, uma coisa que, assim, de começo eu percebi que eu gostava de exatas, né? Matemática, é uma coisa que eu conseguia sempre ir bem no colégio.
E a minha mãe me incentivava muito, porque ela, quando criança, ela teve muitas dificuldades na escola por questão de matemática, principalmente, e aí você vai depois ver física, química, e ela notou que a questão da dificuldade poderia ser superada se a gente focasse um pouco mais o estudo naquilo e alguém pudesse te orientar com mais calma, né? Então, minha mãe serviu esse papel de, bom, eu vou adiantar a minha filha um pouquinho nos estudos, enquanto, sei lá, a gente está aprendendo uma subtração, adição, a minha mãe já estava me ensinando multiplicação e divisão, para que eu tivesse essa mais facilidade dentro da sala de aula, para não, sabe, sofrer com a frustração de uma nota baixa, porque eles me cobravam muito nesse sentido. E aí eu acabei desenvolvendo um gosto pelas exatas. Aí foi surgindo aquelas dúvidas, né? O que, que eu vou fazer de profissão? Porque dentro de casa era sempre muito isso: estudo, estudo, estudo. E isso vai te levar uma hora a uma escolha, né? A gente precisa trabalhar, ter uma carreira, então o que, que você vai seguir? E além de exatas, eu tinha uma boa habilidade para redação. Redação era uma coisa que eu sempre ia muito bem, e, e desenvolveu no meu pai uma vontade de que eu fosse da área de direito, né? Eu fosse advogada, alguma coisa assim. E em mim nunca, isso nunca foi uma vontade. Eu queria algo da área de exatas. Me encantava muito a palavra engenharia, né? Nossa, engenharia deve ser uma coisa muito legal. Você imagina se tá fazer cálculos e levantar um prédio, né? Ou construir uma máquina. Era uma coisa que começou ali a surgir essa vontade. E depois de um tempo, meu pai começou a fazer, a me mostrar oportunidades como o ITA, o IME, porque ele sempre queria que eu almejasse coisas grandes, né? Assim. E aí isso começou a ficar muito interessante para mim. Falei, olha, acho que eu vou tentar buscar uma faculdade no IME, na engenharia, no IME, no ITA. E isso ficou muito na minha cabeça. Aí passei o ensino fundamental, todo o ensino fundamental sem decidir ainda qual engenharia, mas uma coisa que eu ia pensar depois. Vou fazer alguma engenharia no IME ou no ITA. E depois veio o ensino médio. Só que assim, meus pais não tinham uma condição financeira para me colocar num colégio, assim, bom, sempre fui aluna de escola pública, né? Exceto no meu terceiro ano do ensino médio. Mas, no geral, eu sempre fui boa aluna, tinha boas notas nos colégios públicos, mas entrando no ensino médio, eu comecei a ter contato com simulados e provas, né, que vinham de vestibulares. Na nossa época, né, Carol, a gente tinha que se inscrever em cada vestibular individualmente. É. Isso era mais complicado, porque você teria que fazer de cada universidade que você queria uma prova, né? Então você baixava lá, baixava não, os professores traziam pra gente, a gente não tinha assim internet, esse conteúdo rico que vocês hoje conseguem obter pela internet. A gente contava muito com a ajuda e a boa vontade dos professores. Então, eu tinha que ir atrás, e aí eu vinha um ou outro professor, vinha, né, e falava, olha, tem essas provas, resolve que eu corrijo. E aí eu via que eu sentia uma extrema dificuldade de resolver essas provas de vestibular. Eu falava, nossa, eu acho que eu sou uma boa aluna, mas no fim das contas, né, o que eu preciso para passar no bom vestibular, eu não consigo ainda. E aí eu sei que surgiu no terceiro ano, no ensino médio, eu ia me matricular na mesma escola que eu estava antes, porém, me falaram de um bom colégio aqui em Campo Grande que fazia uma prova, você fazia uma prova, e dependendo da sua nota você ganhava bolsa, né, para estudar. Daí foi assim, eu fiz esse concurso para o Colégio Dom Bosco aqui, e eu consegui uma boa nota, ganhei a bolsa para estudar lá. E aí eu tive contato com um monte de material que na escola pública eu não tinha livros bons. Eu não sabia, professores às vezes nem sabiam indicar bons livros, né? E aí foi no terceiro ano, foi um choque, porque eu falava, gente, eu achava que eu estava indo bem, né? E a escola, assim, veio um período integral de estudos, né? Era de manhã as aulas regulares, à tarde oficinas de dúvida, e eu aproveitei aquilo com muita vontade, sabe? Eu pensava assim, se eu não passar esse ano, no meu terceiro ano, né, para passar no vestibular,
eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Aquela ansiedade, vai acabar tudo, vai acabar minha vida. Meus pais não podem pagar um cursinho para mim, eu vou ter que trabalhar e aí eu vou ter que desistir do meu sonho de fazer engenharia. Tá? Muitas desses pensamentos passavam pela minha cabeça. Mas aí eu estudei de um jeito que eu nunca tinha estudado antes na minha vida, apenas no meu 3º ano do ensino médio. E eu fiz o vestibular, né? Fiz o Enem, já tinha o Enem naquela época. O Enem eu vi que eu fui bem, né? Mas assim, veio antes dos vestibulares. Aí eu fui fazer o vestibular, prestei o FMS, eu prestei Ciência da Computação, porque durante esse período que eu ficava entre engenharia, alguma coisa, eu falava, vou fazer engenharia da computação. O computador era algo que me atraía muito. Eu tinha muita curiosidade, sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu queria entender o que tinha por trás daquilo, sabe? Como é que essa máquina funciona? E eu não tinha um computador em casa, olha que interessante. Eu não tinha computador em casa, meu acesso ao computador era nas lan house. Eu não sei se vocês conhecem lan house, porque hoje em dia, né, todo mundo tem um celular com internet, assim, a grande maioria das pessoas, então talvez vocês não tenham tido essa vivência com lan house, né? Essas eram uns pequenos estabelecimentos com vários computadores para você poder acessar a internet. Você geralmente pagava por hora. E eu ia lá para conversar com os meus amigos, jogar online, era o que eu sabia, só usar, na época, o Messenger, que a Carol deve lembrar, e jogar online. Era somente isso que eu sabia fazer. Até gravar um arquivo no computador era uma coisa que eu sempre me perdia. Onde é que eu gravei isso, né? Era estranho, porque meu pai falava, você vai fazer computação, mas você nem sabe mexer no computador direito. Eu, não, mas tudo bem, a gente aprende, né? Uma hora a gente tem que aprender. E aí que na UFMS, não tinha engenharia da computação. E então eu prestei ciência da computação. E que mais? Eu desisti do IME e do ITA no meu primeiro vestibular, porque eu sabia que, assim, eu precisaria ainda muito mais tempo para estudar, para o IME e para o ITA. E aí eu vi engenharia da computação na UFSCar, na Federal de São Carlos. Prestei engenharia da computação, mas na época que eu prestei engenharia da computação lá na UFSCar, eu já tinha passado no vestibular na UFMS. E eu fiquei muito feliz. Aí, só que chegou na época do vestibular fiz a prova em Presidente Prudente, né? Mas eu pensei, foi a primeira vez na vida que eu viajei sozinha, fui fazer uma prova, eu tava com muito medo de não passar, assim, o medo era enorme, porque depois que eu passei na UFMS, veio uma expectativa, não, tá todo mundo esperando que eu passe na UFSCar também. E aí eu fui com esse medo, essa pressão, eu olhava todo mundo em volta de mim, parece que eu só via japonês. Era uma coisa assim. Também passei por isso. Aí eu falava, gente, só tem japonês aqui, como eu vou fazer? Isso me deixou assim, acho que muito mais com medo. E a prova, eu não fiz uma boa prova, sabe? Ficou muito isso na minha cabeça, eu não me concentrei bem. Eu não passei, realmente eu não passei no vestibular da UFSCar. Mas até aí tudo bem, sabe? Eu estava extremamente feliz de fazer a graduação na minha cidade e ter o apoio dos meus pais, né, ter eles por perto, isso já era reconfortante. E fora que na família fui, assim, a primeira pessoa a atingir, assim, uma vaga no ensino superior, né, e foi motivo de comemoração, então eu estava realmente muito já animada e feliz para começar as aulas. E foi através da curiosidade, resumindo isso tudo, uma curiosidade de como funciona o computador e eu queria entender aquilo, e na minha cabeça eu ia virar ou desenvolvedora de jogos ou uma hacker do bem, sabe? Era uma coisa que eu queria, uma hacker do bem. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas na época era a ideia. Então, assim, pesquisando, né, sobre a inserção das mulheres na computação, a gente percebe que um fator muito importante é a família. E muitas não têm, né? E você falou assim uma coisa interessante, que né, sua mãe, você já tinha sua mãe ali que te incentivava, né? Não, vai, matemática é bom, né? Mesmo seu pai indo no direito, você já teve uma base ali, né? Te inserindo nas exatas. Isso é um fator que a gente estuda que realmente faz total diferença na vida a família, das mulheres, a família, nas exatas. E Letrícia,
qual foi, assim, o que você acha que foi o seu maior desafio, assim, durante a sua trajetória nessa área, assim? Para você se Meu maior manter, para desafio. você entrar e Hum, continuar. olha, assim, no geral, meu maior desafio era a insegurança, sabe? É uma insegurança que é assim, ela vai muito do fator financeiro, né? Porque eu fiz a faculdade, eu não precisei trabalhar, meu pai conseguia sustentar a casa durante a minha época de faculdade, e, e isso me ajudou. Isso eu posso dizer que, com relação à maioria da população, isso é um privilégio, né? Você poder se dedicar somente aos estudos. Eu tive esse privilégio, mas eu buscava sempre alguma coisa que me desse um desafio a mais, né? E aí nisso vinham as bolsas, né? Você, vou fazer um estágio nisso, ou nessa área, dentro da universidade mesmo. Me dedicava muitas horas e ganhava alguma bolsa, que me ajudava a me sustentar dentro da faculdade, porque a gente ficava o dia inteiro, precisava se alimentar. E tudo isso, aí veio o mestrado, também em outra cidade que eu fui fazer, e aí eu tinha que depender de mim mesma, não tinha, meus pais não tinham condições de me ajudar nisso. E aí foi a questão desse medo, né? Porque depender de bolsa, a bolsa de estudo, ela é muito boa, ela é um incentivador, assim, maravilhoso, só que ela nunca é garantida. Por mais que você consiga a sua bolsa, você fica sempre com aquele medo de, e amanhã, será que o mês que vem vai ter? Né? Será que eu vou ter que largar tudo do nada aqui, desistir de tudo porque eu não vou ter mais essa segurança? Passei o mestrado, consegui terminar, aí eu entrei no doutorado, com bolsa também. A bolsa sempre me ajudou na minha carreira, porém eu tive sempre esse fator de insegurança, né? De será que uma hora ou outra meus pais, não sei, vão precisar de mim e eu preciso parar com isso, parar com essa ideia de ir muito mais adiante, sendo que a realidade mesmo do dia a dia é outra e eu preciso ajudá-los, sabe? Eles nessa parte de carreira, assim, eles são pessoas que precisam muito de mim financeiramente, né? Graças a Deus, hoje eu estou podendo ajudar e prover para eles o que eu posso prover, mas nessa época em que eu estava encaminhando, assim, insegurança financeira era o que mais me atrapalhava, assim, mais me fazia, assim, perder um pouquinho de tranquilidade e noite de sono, sabe? Eu ficava sempre tentando achar um plano B, né? Nossa, isso não deu certo, eu tenho que também ter alguma experiência prática, porque se eu precisar sair de uma hora para outra disso, eu preciso que o mercado possa me ver como uma pessoa competente para a área prática. Então, eu sempre tinha um pezinho assim, né? Eu vou também pegar umas horas e gastar estudando isso, porque uma hora acho que vou precisar. E acho que foi essa a minha maior dificuldade durante minha perseguir, né, a minha carreira. Assim. E para perseguir os seus sonhos, né? Uhum. E assim, qual conselho você daria assim para as meninas que querem entrar nessa área e que sentem essas dificuldades, né? Eu acredito assim que no IF existam muitas meninas com dificuldades financeiras, também essa dificuldade de muitas estudavam em escolas estaduais, foram para o IF, aí chega no IF tem aquele impacto da dificuldade Isso, é. e a gente dá a faculdade para eles, né? A É. gente já começa. Então, qual o conselho se daria para elas assim enfrentarem esses desafios que eu sei que elas enfrentam, né? Nas Sim. disciplinas e na organização, assim, Olha, o e para conselho entrar que eu na dou área. maior para entrar, isso é uma coisa que amedronta, né? É uma coisa que todo mundo fala, nossa, eu lembro dos meus parentes falando isso, mas só tem menino nessa área, né? Vinha toda uma espécie de folclore em cima de que, nossa, essa área não é para menina, você vai ser infeliz, essas coisas, né? Eu falava, nossa, isso não me passa na cabeça. Eu sempre tive por mim mesma aquela visão de que, gente, se a gente tem um cérebro funcional, se você treinar ele, você é capaz de fazer as mesmas coisas, independente se você tem dois cromossomos X ou um cromossomo Y no seu DNA, não é? Eu acho. A gente tem diferenças biológicas, mas eu acho que nessa questão intelectual não interfere. Eu acho que é mais a vontade,
a cabeça, o foco naquilo que você quer. Foco é muito importante, né? Muitas vezes a gente está perdido, o que o problema é, não sabe se realmente o que a gente quer. Mas você foca principalmente numa coisa que a sua habilidade lhe permite avançar, né? Então, se você tem uma habilidade, igual eu persegui a questão eu tenho habilidade com a área de exatas, eu vou aproveitar isso. E quando você tem mais facilidade, você tende a gostar mais, né? Então, a questão, por exemplo, de ser mulher, pode ser que a gente enfrente comentários assim, né, Carol, de não é uma área para mulher, ainda existe isso, ainda existe, querendo ou não. Tem professores que... Assim, na verdade, eu senti, assim, uma coisa, assim, mais subliminar, né? Esses dias eu estava até comentando aqui em casa que, por exemplo, eu ia estudar, me via 11 horas da noite na casa de um colega, mais 5 colegas, tipo, todos homens, e eu estudando lá, entendeu? Então, isso aconteceu muito comigo, né? Então, a mesma assim, coisa comigo também, rodeada de meninos, né? Porque os colegas eram realmente todos meninos. Isso no começo é um impacto a gente sente, né? Na escola você é misturado, né? Meio a meio, digamos ali, ou às vezes até mais menina. Aí você vai, no nosso caso, eu e a Carol, a gente vai para a faculdade e a gente sente esse impacto, né? Na minha turma eram 50 calouros. Eu e mais uma menina, 48 meninos. Tudo de cabeça raspada nos primeiros dias de aula. E você se sente, assim, estranha mesmo, sabe? Aquela coisa de, nossa, eu nunca imaginei que ia sentir isso, assim, mas ainda tive a sorte de que os colegas não eram, pelo menos na nossa frente, não eram sexistas, sabe? E a gente conseguiu ter uma turma muito boa de estudos. Mas, assim, de um ou outro professor, a gente notava, pelo menos eu notei na minha época, que tinha um ou outro professor que tendia a julgar o nosso entendimento como inferior, sabe? Como que você não estivesse entendendo tanto quanto o seu colega menino, né? Então, você via que eles tentavam dedicar, às vezes, até uma atenção especial pra gente. Mas, assim, tudo bem, isso daí não me incomodou, sabe? Eu deixava isso passar, não ligava para isso, não. E eu sofri muito na faculdade, igual vocês devem estar sofrendo aí no IF. Gente, é um impacto, assim, você fala, você começa a se questionar. Tá, eu tenho um cérebro, mas será que o meu cérebro, ele vai acompanhar essas matérias, cálculo, algoritmos? Nossa, algoritmo é uma palavra que quando eu vi, quando estava me inscrevendo na faculdade, eu falava algoritmo, será que está escrito certo? Não é logaritmo isso não? Aí hoje em dia você vê algoritmos na série de TV, na televisão, vocês já estão estudando no ensino médio, isso é muito legal, isso é muito bacana. Isso assusta a gente pra caramba, né? Igual você chega no IF, gente, vocês estão tendo um ensino, assim, muito, muito superior à grande maioria do país, assim. É uma coisa que vocês têm que aproveitar. Por quê? Por mais que às vezes vocês não vão seguir, não vão fazer vestibular para TI, porque pode ser o caso de algum outro, né, querer ir para outra área depois, o negócio é o desenvolvimento pessoal, sabe? Você treinar o seu cérebro para resolver problemas. E a informática, a computação é uma área assim, né, Carol? A gente fica focado em resolver problemas de outras áreas também, sabe? Muito simbiótica essa relação da computação com as outras matérias. Isso é muito, muito divertido. A gama de problemas que você pode trabalhar. E a gente treina o cérebro na porrada, né? Fazendo esses exercícios difíceis, disciplinas completamente difíceis no começo. A gente sofre, que foi de nota baixa nos meus 2 primeiros anos de faculdade, era choro atrás de choro. Isso é importante falar. Gente, completamente normal. Você se sente assim, a pessoa mais, como eu vou dizer, mais burra mesmo, né? Vamos jogar um termo assim, bem prático. Muito burra. Porque você vai bem na escola, né? Tá tudo certo, tá tudo ali numa zona de conforto. Aí você se confronta com realmente um ensino que te põe para pensar. Não é aquele ensino que a gente só absorve conteúdo, mas ele te faz aprender a abstrair conceitos e fazer realmente pensar, produzir soluções, produzir conhecimento. E isso que é realmente um exercício de formação, sabe? Não é só absorver passivamente. Na faculdade ou no IF, igual vocês estão tendo essas oportunidades de se lidar com essas matérias, com esses professores que vocês têm, que sofreram isso,
Isso dá uma capacidade de aprendizado muito maior. Vocês vão ser pessoas autodidatas depois disso. Você aprende a buscar o conhecimento, aprende a formar conexões, né, saber interligar um problema com a sua solução. Isso tem valor inestimável para qualquer área. E, assim, a informática me apaixonei mais ainda quando eu entrei na computação, por conta disso, porque a gente pode estar resolvendo problemas de diversas áreas, e hoje tudo precisa de informática, né? Todo mundo já consegue notar isso. Tudo que a gente vai fazer tem um quê da informática ali. E, assim, mas falando para as meninas, se vocês sofrerem algum preconceito que seja, assim, muito sutil, vai acontecer, provavelmente. Assim, o mundo ainda é muito atrasado, sabe? A gente precisa ser esse fator que está modificando. Tem que, ali no nosso dia a dia, levar com naturalidade nossas tarefas e mostrar com resultados que vocês são capazes também, sabe? E eu falo isso para todo mundo, não só para menina, como também tem meninos que se sentem inseguros, né? Às vezes a questão de, nossa, é muito difícil isso. Ela é uma área complicada, né? A informática é considerada as áreas difíceis, né? Como engenharia, qualquer coisa que envolva exatas é hard science, que eles falam. Mas a dedicação, o foco, vocês vão conseguir, sabe? E nunca ficar sozinhos. Outro conselho importante. Busquem colegas, busquem pessoas com que vocês consigam conversar, ter um pouco de momentos de descontração, professores que possam, assim, ouvir vocês e dar bons conselhos, sabe? Não aquele... Sempre tem, não sei se é o caso aí, mas sempre tem aquele professor arrogante, né? Que, na verdade, o papel dele ali é só jogar o conteúdo e pronto. Não, tem professores que sempre tem, aqueles que você pode aproveitar como mentor mesmo, né? Como se fosse uma mentoria. Você pode consultar ele para as mais diversas dúvidas e orientações que vocês possam imaginar. E busquem não ficar sozinhas, sabe? É um conselho que é... Porque você tende a se comparar muito, e essa comparação pode assim, minar a sua autoconfiança, minar a sua energia interior, sabe? Se você se agrupa com pessoas que têm o mesmo objetivo, e é, por exemplo, fazer um ensino médio bem feito, aproveitar realmente o conteúdo, aproveitar a experiência dos professores, aguçar a sua curiosidade. Se você tem curiosidade numa área, procure ir atrás, sabe? Isso é muito importante. Não deixar apenas ser um agente passivo do conhecimento, mas um agente ativo. Você usar suas capacidades para desenvolvê-las melhor, para que você aprenda melhor e seja, né, mais capaz de resolver problemas e identificar ali aquilo que você pode trabalhar para você desenvolver suas habilidades melhor e contribuir melhor, né, no seu trabalho, na sua vida. Acho que esses são os conselhos principais, assim, não me falha nada agora. Ai, ótimo, professora. Meninas, alguém quer falar alguma coisa? Vou abrir para vocês, assim, vou ir abrindo conforme. Sim, claro. Vocês querem perguntar alguma coisa para a professora sobre isso, sobre as dificuldades? Dificuldades e choros são muito comuns, então... Os choros? O choro é livre, né? Fazer exatas, isso. Hoje, nem que seja escondida com os colegas, a gente chora muito, mas faz parte. Ai, gente, eu não sei a Letícia, mas eu, como sou escandalosa, chorava era na frente de todo mundo mesmo. Já tive uma aula de algoritmos, eu me lembro muito bem. Eu não entendia, alguma coisa de ponteiros, alguma coisa assim, que eu não entendia muito bem. E aí o professor resolveu um exercício lá, que eu achava muito complicado, eu não entendia de novo, e aí eu comecei a chorar, tive um ataque de choro no meio da sala, sem ninguém entender nada. Saí, mas foi aquele show, né? Depois todo mundo olha para minha cara, estranhando. Como é passar? Tem uma pergunta da Naira aqui. Como é passar por tudo isso e tá de pé ainda? É interessante, porque depois você ri dessas histórias, sabe? Você vai aprendendo, que é aquela coisa. Você tá ali, você vai passar por dificuldades, tem momentos de
descontração também, você tudo buscar um equilíbrio, né? A coisa está muito pesada, ela é muito pesada, principalmente em épocas de provas, de entregas de trabalho, todas as disciplinas parece que é ao mesmo tempo, você tem que fazer malabarismo ali com tudo, mas a dedicação ao longo do período, ela ajuda muito. Se você tem um bom grupo de estudos, ou um colega mesmo, que vocês possam um desafiar o outro, você divide essa carga, sabe? Você acaba dividindo um pouco mais. Eu tendo a perceber que pessoas que se isolam muito têm mais propensão à desistência, sabe? A desistir mesmo do curso. Então, a dificuldade como, por exemplo, timidez, ela precisa ser superada, sabe? Você precisa trabalhar muito ela. Eu tinha muito problema com timidez, principalmente nos seminários, você tem que ir lá na frente, apresentar para todo mundo. Primeira vez que eu fui fazer um trabalho assim, eu quase chorei na frente de todo mundo de novo, né? Mais um choro. Eu quase chorei, eu me segurei ali, falava completamente como um robô que decorou o que tinha que falar, e segurando o choro. Mas, assim, quando você vê que seu colega também está passando por isso, tá todo mundo no mesmo barco, a pressão diminui um pouco. Você vê que não é só você, todo mundo tem essa dificuldade no começo, e aí vai um segurando a barra do outro. Passou aquele dia difícil de seminário, aquela prova difícil, que tal a gente jogar uma partida de alguma coisa, né? Não, vamos se reunir aqui para jogar na minha época de faculdade era jogar truco, né? A gente sentava lá fora e vamos distrair aqui, vamos jogar um truco. Ou tomar um tereré, né? Isso tudo fazia parte do convívio, você estava realmente vivendo aquilo. Por mais que existiam choros, tinha as alegrias também, quando você vê que você estudou e saiu muito bem numa prova, não pela nota dela, mas que você entendeu e sabia resolver aquilo. E isso é muito, muito importante. Outra questão que eu esqueci de comentar sobre o incentivo. Eu sei que dinheiro, né, remuneração é uma coisa que a gente busca muito, né, a questão de, quero mudar, quero ascender socialmente, quero proporcionar à minha família uma condição melhor do que a minha pode me proporcionar. Mas quando você foca naquilo que você gosta e ter bons resultados, a remuneração, o dinheiro que vem, ele é natural. Ele acaba sendo uma consequência. Ela não deve ser a busca, o fim do seu sonho. Ele deve ser apenas uma consequência de você fazer algo bem feito, sabe? De alguma coisa que você realmente consegue se dedicar e chegar a concluir um trabalho de forma assim, poxa, eu fiz isso, sabe? Fui capaz de fazer isso. Não sozinho, né? Claro, muitas nossas coisas são em grupos mesmo, em duplas ou grupos. A gente tem que desenvolver essa habilidade. Mas é assim, todos os dias buscar um desafio, sabe? De superar a timidez. É muito difícil, gente. Não é fácil para quem é muito tímido. Mas com o tempo, é uma habilidade. Você vai ali exercitando sua habilidade. Igual falar uma língua estrangeira. Nossa, é totalmente difícil falar uma língua estrangeira de começo. Mas todo dia, um pouquinho que você está se desafiando, você está ganhando experiência. Você está ganhando mais habilidade naquilo. Você está exercendo, sabe? Se exercitando. Então é isso, a gente tem que encarar as dificuldades como aquela coisa que vai fazer você subir um degrau a mais, né? Você seguir e ir subindo degrau após degrau. É devagar, né, Carol? A gente vê os resultados, é lento, não é de uma hora para outra. A gente, com a internet, com os nossos próprios sistemas que a gente faz, a gente está acostumado com imediatismo, né? Aquela coisa de, eu quero agora, isso vai funcionar. A internet me dá uma resposta agora, do que eu preciso saber. Mas a realidade nossa, humana, de desenvolvimento, ela é muito mais lenta. E a gente precisa, assim, sempre manter o foco naquilo, né? Então, eu vou fazer um desenvolvimento na área de tecnologia, isso é grande parte da minha vida, isso vai ser grande parte da minha vida. O que eu preciso para isso? Aprender um bom inglês. Gente, isso é fundamental, tá? Não só para, né, Carol, não só para a área de tecnologia, mas é fundamental na tecnologia. Aprender uma boa linguagem de programação, faz brincadeiras, faz jogos, nem que seja alguma coisa que te motive a ver o resultado, sabe? Para aprender aquela linguagem. Se colocar diante de um desafio, né? Tem uma outra pergunta. Quer que eu leia? Pode. Uhum. Professora, como foi a entrada no mercado de trabalho nessa área? A senhora sendo mulher? Mercado de trabalho. Até o ano de 2018,
Não, 2019 eu ainda estava ali do lado do estudante, né? Ainda estava estudando na minha pós-graduação, estava fazendo doutorado. E 2020 foi que eu voltei para a minha cidade, Campo Grande, e aí que eu fui ver o que eu vou fazer agora, né? Porque assim, eu estive em São Paulo, morei em São Carlos por 10 anos, lá eu fiz mestrado, aí depois trabalhei num outro projeto independente, depois fui para o doutorado. Foram 10 anos disso na parte como estudante mesmo, desenvolvendo capacitação. E aí eu vim para Campo Grande por uma questão de escolha mesmo, eu queria ficar perto dos meus pais, sendo que São Paulo é um leque muito grande de oportunidades para nossa área. Então, muita gente falou, você tá louca? Né? Como é que você vai deixar São Paulo para voltar para Mato Grosso do Sul? Aqui não tem nada. É difícil mesmo aqui em Mato Grosso do Sul a gente achar boa colocação, sabe, na nossa área de TI. É um desafio enorme, né, Carol? Você é muito mal pago, você não tem incentivo, assim, você já tem que entrar sabendo resolver o problema da empresa. Assim, uma cultura péssima, assim, é a minha visão. Não tive essa experiência, mas tenho colegas que sofreram muito, né, trabalhando em empresas aqui em Mato Grosso do Sul. Porém, eu vi no IF uma oportunidade eu estudei muito para a área de pesquisa, para a área de educação, e eu vou tentar pôr isso em prática, né? E daí surgiu a oportunidade de eu entrar no IF como professora, substituindo um outro docente que saiu para fazer doutorado, e aí eu comecei a dar aula no IF ano passado, né? No começo do ano passado. E eu passei nesse concurso, e aí eu tô adorando, era uma coisa que me surpreendeu muito, eu achava que eu tinha muita dificuldade de passar conhecimento. Apesar de eu gostar de estudar, de eu ter muita curiosidade e tudo mais, assim, eu tinha essa visão de que era muito difícil de eu escrever ou falar sobre aquilo que eu sabia. Isso sempre foi algo que me assustava, né? Gente, a minha responsabilidade é passar conhecimento, então, será que isso vai dar certo? E ao que eu estou tendo de experiência agora, está dando certo. Eu acho que os alunos estão conseguindo aprender comigo e isso é muito satisfatório, muito, muito gostoso, sabe? A área da educação, ela pode promover mudanças, assim, em vários aspectos das vidas, né? Das diversas vidas que a gente está ali vendo na nossa frente, podendo proporcionar algum conhecimento que possa ser interessante. Então, o acesso no mercado de trabalho não seria difícil, assim, para mim, em São Paulo, para ninguém de TI em São Paulo. São Paulo tem muita oportunidade, né? Mas aqui em Mato Grosso do Sul é difícil para quem quer ser desenvolvedor. Não é bem, não, o incentivo não é bom, sabe? A carreira não é legal. Mas eu acredito que isso vai mudar, isso vai vir mudando, principalmente que a pandemia está mostrando que a gente precisa investir em tecnologia. Todos os setores precisam estar conscientes disso. Professora? Sim? Eu não tô conseguindo responder lá a lista de presença. Tá, eu vou olhar aqui, tá, Breila? Daí eu falo com você. Professora, a Simone também fez uma pergunta aqui. Ela gostaria de saber como a senhora vê a aceitação das mulheres na área de TI. Olha, hoje eu estou vendo isso com olhos otimistas. Eu tô, né, Carol, a gente tem percebido um movimento de abraçar as mulheres mesmo. Por quê? Como é que funciona? Não que o mundo seja bonitinho e tá sendo bonzinho e falar, olha, vamos chamar as mulheres, né? Que legal. Na verdade, é que está faltando profissionais de tecnologia para preencher as vagas no mercado. Então, a gente precisa ali atrair a mulherada também, né? Então, a gente está vendo muitos esses incentivos de grandes empresas trazendo eventos, né, para as mulheres, evento para incentivar a meninada na área de TI a buscar essa carreira, né, e buscar se aperfeiçoar, porque muitas vezes essa barreira de será que eu vou ser aceita, né, porque a gente tem essas dúvidas, igual vocês estão me expondo, né, a gente tem muito isso, será que alguém vai querer me contratar porque eu sou mulher? Tudo isso faz com que às vezes a gente dê um passo para trás e desista mais facilmente do que às vezes os meninos, né, que teoricamente nasceram com alguma habilidade especial, né? Que permeia a mentalidade de muitas pessoas isso ainda.
Mas isso está mudando. Graças a Deus, essa cultura está melhorando de aceitação às mulheres na área de TI. Hoje em dia tem muitos eventos, tem grupos, tem comunidades específicas para as mulheres, né? Se você se sente mais confortável lidando com a mulher, você tem esse espaço hoje, né? Para você poder trocar informação, para você trocar experiências, e às vezes para trabalhar também tem empresas que eu já vi falar que só contratam mulheres, por exemplo, né? Ah, é discriminação contra os meninos? Não, contrário. Se você vê ser muito o contrário, né? De às vezes uma mulher ser preterida em relação ao homem, você tem ali espaços que estão abraçando e acolhendo várias mulheres, né? Então, eu acho que, por exemplo, na área da educação isso é mais leve, sabe? Eu acho que a mulherada se insere muito tranquilamente na área de educação. Já numa empresa, eu não tenho muita experiência, assim, própria, mas do que eu ouço de amigas que saíram, né, que eu estudei muito tempo, que saíram para o mercado de trabalho, hoje isso está sendo muito mais fácil, muito mais natural, né, essa inserção da mulher dentro do ambiente. É claro que às vezes a empresa precisa mudar algumas coisas, né, muitas vezes um ambiente extremamente tóxico e machista. E isso precisa mudar para que as mulheres possam realmente se sentir parte daquela equipe, né? Isso é um trabalho que também leva um tempo, mas ela está acontecendo, e hoje a minha visão é de que isso é positivo e vai melhorar cada vez mais. E a gente também tem que promover isso, né? Cobrar dos nossos colegas que eles né, não fiquem achando que nós somos menos capazes, né? A gente tem ali os nossas capacitações, a gente passou pelas mesmas tarefas árduas para se formar, para buscar uma outra qualificação, então a gente é capaz também. Assim, Só que às vezes a gente precisa cobrar esse respeito. Né? eu vejo assim que muitas vezes a gente também tem que parar de se julgar, né? Até nós mesmos, nas mulheres com as mulheres, né? Eu vejo assim que vocês sabem, eu sou casada com o professor Pedro, e muitas vezes eu tô fazendo alguma coisa, a pessoa fala assim, mas não foi ela que fez, foi o marido. Então, assim, gente, nós mesmos precisamos parar de nos julgar, né, e entender a nossa capacidade, né? Então, tem horas, assim, que eu até penso, falo, gente, né, será que eu sou capaz? Até hoje, né, e eu já vou fazer 33 anos. Então, até que eu falei, se eu sou capaz ou não sou, tudo bem. Se eu errar, tudo bem. Exato. Né? É muito importante isso. A gente vai errar também, né? Uhum. Nossa, como a gente erra, né? A gente erra muito feio às vezes. Às vezes a gente está tentando dar passo para frente e a gente dá 10 para trás. Mas, gente, isso é completamente comum, sabe? E a gente precisa aceitar como ser humano, não assim, simplesmente como mulher, mas como ser humano. Isso. E realmente diminuir essa cobrança de né, comparação, principalmente isso daí é uma armadilha muito grande. Uma armadilha muito grande. Porque desvia seu foco. Desvia completamente a gente do nosso foco. A gente precisa pensar o que é importante. Eu preciso aprender isso. Eu preciso buscar o conhecimento nessa outra área. Eu vi um comentário aqui da Breila. Ela quer muito fazer a Polícia Federal, mas é muito difícil, né? Pelo que fala. Sim, para entrar numa Polícia Federal, o concurso ele é extremamente exigente. Mas é aquela coisa, você não vai ficar pronta para ele de dia para noite. Você precisa sempre se desenvolver. Eu vi o concurso aberto agora da Polícia Federal, isso me chamou muita atenção também, né? Eu preciso me recolocar no mercado para o ano que vem, porque meu contrato termina esse ano. Mas eu olhando lá tudo que eu precisaria estudar para fazer essa prova, eu vi que não estou preparada para ela e nem vou me preparar em um mês. Então, ela é uma prova é uma carreira muito interessante, principalmente computação forense, aquilo que vi lá no meu sonho de infância, né? Assim, ser um hacker do bem. Isso é uma coisa que eu olho para a Polícia Federal e penso nessa carreira e falo, uau, deve ser muito legal. Só que não abriu para a gente de computação forense, abriu para a gente genérico. Assim. Mas, assim, é uma coisa que me interessa muito. Então, se eu quero me preparar realmente, eu começo aos poucos, desde antes. Nem abrir edital, não abrir, eu nem sei quando vai abrir, mas eu vou me preparando com o tempo. A chave, gente, é foco e tempo. Vocês precisam ter disciplina na atividade de vocês, sabe? Se eu quero
entrar na Polícia Federal, eu preciso ir todo dia buscar alguma coisinha daquilo. Nem que um dia seja só fazer o levantamento do material que eu preciso estudar, no outro, fazer a organização de estudos, o que é prioridade. No momento, eu acredito que para vocês a prioridade é o ensino médio, vocês definirem o que vocês querem, porque vocês são muito novos, mas é uma idade que a sociedade meio que impõe para a gente, né? Você tem que escolher já essa carreira. E outra coisa importante, nada é definitivo, vocês são muito novos. De repente, vocês entraram na computação, não é aquilo que você quer, não tem nenhum problema seguir outra coisa depois, sabe? Assim, nenhum problema. É muito pior você insistir naquilo que não dá certo. Você dá murro em ponta de faca. Você vai se tornar uma pessoa infeliz, você não vai fazer o melhor que você pode fazer. Então, nada é definitivo. A vida, ela vai durar muito, pelo jeito, a gente só vai aposentar com os 90 anos. Então, vai ter muitos anos que você vai ter que trabalhar. Procure. Eu tenho que sair da aula, porque vai começar uma aula de português agora. Pode sair, tá liberada. Não esquece da lista, né? Não, mas aí eu pego o nome aqui. Mas, pessoal, vamos continuar, tá? Porque tá marcado eu acho que até as 10h30, alguma coisa assim. A gente tem mais um tempinho, professora. Tem muita coisa para falar ainda. Se a gente tem tempo e o pessoal tem vontade de ouvir, a gente vai falando. Nair comentou aqui, professora, já escutei muito que tenho que escolher logo o que eu quero fazer. Tipo, é muito estranho, não sei o que eu quero fazer. Nair, isso realmente, vocês são muito novos, né? A gente passa por essa obrigação da escolha muito novo. O que eu aconselho nesse caso? Pega, assim, uma área que você gosta mais, biológicas ou exatas, e começa a perguntar para os profissionais. Procura, né? Hoje, graças a Deus, a internet existe e ela é muito acessível. Começa a perguntar como é o dia a dia daquele profissional, sabe? Porque às vezes a gente idealiza uma profissão, né? Nossa, isso aqui, vou trabalhar na Polícia Federal, porque é uma coisa que eu mesma faço, né? Deve ser muito legal aprender os caras maus, né? Mas o que está por trás daquele trabalho, né? O que é o serviço sujo por trás daquilo? O serviço sujo não quer dizer que seja algo errado e ilícito, não. Mas é aquela coisa que você não gosta de fazer, mas você é obrigado a fazer. Uma coisa que eu não sabia, e aliás, um pontinho-chave aqui que eu vou fazer um parênteses. Eu, por ser muito tímida, na minha, né, uma pessoa muito tímida, mais nessa idade de vocês, eu falava assim, computação é outra escolha legal, porque eu só vou lidar com computador, olha que beleza. Não vou lidar com pessoas. Gente, lê do engano. A gente lida muito com pessoas, não tem como. A gente precisa escrever muito, escrever relatórios. Se você for desenvolvedor, você vai ter que escrever manual, ou escrever relatório. Professor tem que escrever relatório, projeto de pesquisa. São outras coisas assim, eu não gosto de escrever coisas grandes, sabe? Eu não gosto de perder tempo em escrever. É uma atividade que eu não gosto, mas ela faz parte. Eu vou lidar muitas horas ainda com escrita, né? Todo mundo vai precisar dedicar essas horas. Então, é interessante você perguntar para um profissional como que é o dia a dia dele, o que ele precisa fazer, que você, muitas vezes, não consegue enxergar ali, o que está junto com aquela atividade, né? Se você conhece alguém da sua família, talvez você tenha um acesso mais fácil, mas você pode perguntar para um professor, se ele conhece alguém que atua ativamente na área, né, na parte mais prática, por exemplo, desenvolvedor de software. Então, saber como que é o dia a dia, uma rotina de um desenvolvedor, assim, de maneira genérica, que cada pessoa tem sua rotina, o que é mais legal que ele faz e o que é aquilo que não é tão interessante, que à primeira vista eu não faço ideia. Então, ir perguntando, sabe, para essas pessoas é uma coisa que pode te facilitar, assim, a ver, nossa, isso, eu dedico muitas horas à escrita. Quase todas as áreas, assim, envolvendo informática, você tem que escrever em algum momento. É uma coisa que eu não gosto muito, mas eu consigo lidar com isso, tudo bem, faz parte. As outras coisas recompensam, né? Recompensam essa atividade que eu não gosto muito de fazer. Então, é mais ou menos isso, meu conselho. Letrícia, eu tenho, assim, queria que você falasse um pouquinho para elas, como que você fez, o que você achou da USP, como que você fez para chegar até o seu mestrado, falasse um pouquinho sobre a carreira de pesquisa, né, porque você não entrou muito ali para o mercado de trabalho, mas a carreira de pesquisa é uma carreira, assim, fascinante, né,
e que, bom, pelo menos me encanta muito. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira de pesquisa, assim, sabe? Sim, certo. Bom, terminando a faculdade ali, a gente se depara com outro dilema, né? Primeiro dilema no ensino médio é o que eu vou fazer? Aí você escolhe alguma coisa que pode, de primeira, você pode dar certo nela, ou não, pode voltar atrás e escolher outra área, né? E quanto mais cedo isso for feito, melhor. Então, eu terminei lá, estava lá no meu último ano de ensino da faculdade, né, computação, fazendo estágio, 2 estágios eu estava fazendo, e tinha que fazer o temido TCC, né, a gente tem muito medo do TCC na hora de fechar algum curso, nossa, e eu ficava, o que eu vou fazer depois, né, aqui em Campo Grande, não tem uma área muito atrativa, né, então, aí eu tinha vários veteranos, amigos veteranos, que eram absorvidos para o mestrado, e eu comecei a perguntar como que era o mestrado, né? Se valia a pena e tudo mais. E eu vi que em Campo Grande, a área de desenvolvimento era, assim, muito desvalorizada, eu comecei a pensar na área de pesquisa, mesmo porque eu tive 2 professores que eram, assim, muito competentes na área de pesquisa, produziam resultados e conseguiam incentivar a gente a buscar alguma coisa nesse sentido também, na área da pesquisa. E aí, quando você pensa em pesquisa, você precisa perseguir um mestrado e talvez depois, mais para frente, um doutorado. É isso que vai te qualificar a ser um bom pesquisador. E, bom, daí surgindo essa motivação, né? Eu tive essa motivação por meio de 2 professores. Eu comecei a pensar, na época era o pós-comp, eu acho que ainda existe pós-comp, né? É uma prova que você faz depois da faculdade. Existe o temido pós-comp. A prova que você faz depois que você forma. E isso pode servir de ingresso, né, para tanto em boas empresas quanto em vários programas de mestrado, dependendo da sua nota. E lá foi eu ver as minhas oportunidades. Tinha mestrado na UFMS, porém na UFMS não tinha a área que eu queria na época, que era algo envolvido com processamento de imagens, computação gráfica. Então, eu falei assim, bom, eu vou me inscrever aqui numa área que eu aceitaria trabalhar também, que eu não estou lembrada agora o que era. Acho que era processamento paralelo, que eu me inscrevi no UFMS. E por que surgiu o USP São Carlos, né? O ICMC, o Instituto de Computação lá da USP, que é no campus de São Carlos. Porque eu tinha amigos veteranos que estavam fazendo mestrado lá, que logo depois que se formaram, eles foram para lá e eu ouvi muita coisa boa sobre os programas de lá, sabe? Os projetos que eram desenvolvidos, a cooperação internacional que tinha no Instituto era muito grande, então as oportunidades de você lidar com aquelas pessoas que você vê como autores dos seus livros de estudo, você conhecer elas, você poder trabalhar em alguma coisa que elas trabalham. Então, isso tudo fascina a gente, né? A gente, poxa, eu conheci diversos autores de livros que eu estudei na faculdade. Isso sempre para mim era um motivo de satisfação muito grande. E aí, bom, com esses meus colegas falaram assim, o processo seletivo, você precisa ir bem no pós-comp e ter uma boa carta de indicação de professor, né? Então, sempre isso. Para entrar no mestrado, você precisa estar ativo, bem ativo na sua graduação, no sentido de você estar buscando algo a mais, sempre, né? Não só cumprir a tabela, não só cumprir, por exemplo, tem que ir bem nas matérias, e tem que fazer um TCC, e você buscar nota mínima do TCC para passar. Nunca é assim. Se você quer ser uma pessoa que quer sempre estar à frente, buscando algo melhor, você tem que se desafiar mais. Então, por exemplo, eu busquei uma iniciação científica durante a minha graduação na área de algoritmos paralelos, ele virou meu TCC, e daí surgiu a oportunidade, né, porque eu tive indicação desse meu professor, que foi, na época, orientador do TCC e da iniciação científica, e um outro professor que eu discutia bastante, eu gostava de procurar para tirar dúvidas, eles me viam com uma pessoa motivada, então ali eu teria uma boa carta de recomendação. E a outra parte era ter umas notas razoáveis, né? Isso eu me dediquei demais para que não tivesse nenhuma DP na graduação, ou seja, muitas noites sem dormir. E eu consegui, graças a Deus, não ter DP. Mas DP, se você tiver, não é coisa de outro mundo.
sabe? Você não vai deixar de ter uma oportunidade porque você tem DPs. Pode ter uma DP ou outra, você só não pode ter milhões de DPs no seu currículo, isso vai te prejudicar. Mas você buscar sempre ter, assim, um bom desempenho nas matérias, buscar 1 ou 2 professores mentores, sabe, que você está acompanhando, está te acompanhando de perto, mostrar o seu interesse, e aí veio o pós-comp. O pós-comp foi um motivo de choro também, eu vou até explicar. Eu fui fazer a prova, totalmente assim, naquela pressão, tenho que ir bem para passar no mestrado e tudo, e eu sei que lá por tantas, na prova, eu virei 2 páginas, estavam coladas assim, e eu virei as 2, ou seja, eu pulei umas 8 questões ali. E aí eu comecei a marcar as alternativas, seguindo o número das questões normais, sem notar que eu virei essas 2 páginas. E isso me fez... Quando eu notei isso, eu saí da prova chorando. Eu falei, pronto, agora eu perdi minha entrada no mestrado. O que eu vou fazer em Campo Grande? Eu não tenho nada para fazer aqui, que eu vou ter que... Nossa, ai, foi aquele drama. Mas ainda assim, no final, ainda consegui uma nota razoável, não foi uma das melhores notas, mas assim, foi algo explicado. Porque daí na carta de recomendação, o professor teve que explicar que a minha nota não foi... Eu tinha capacidade de ter uma boa nota, mas ela não foi lá dos destaques, né? Por conta desse imprevisto que aconteceu na coisa e tudo mais. Tudo isso foi uma coisa assim, foi um drama enorme. Não pesou tanto, sabe? Assim, a carta de recomendação dos professores pesaram mais, a minha própria carta, porque a gente precisa escrever uma redação sobre a gente, que a gente se interessa, né? Qual foi a sua experiência e tudo. Você precisa escrever uma carta também. Isso, acho que acredito que chamou a atenção dos professores lá. E fora que né, a gente pensa, nossa, USP, né, vamos me dedicar muito, eu quero muito fazer, o nome da USP é muito importante. E aí você ser aceito, nossa, é outra festa, né? Se você foi aceito lá. E eu tive facilidade lá de começo, porque tinham pessoas que eu conhecia lá, esses meus amigos antigos, né, da faculdade lá. Eles me ajudaram a arrumar uma moradia, eu me ambientei muito bem lá, procurei fazer outras atividades, não só o meu mestrado, mas procurei me envolver em outras coisas, né? Tinha sempre algum desafio lá dentro, né? E aí eu buscava sempre estar envolvida em alguma coisa. Isso ajudou tanto no aspecto social, porque a gente às vezes na pesquisa a gente se vê muitas vezes em ambiente tóxico. Existe uma grande cultura de ser ambiente tóxico, às vezes, na pesquisa, né? Pela própria cobrança. Você precisa sempre inovar. Essa questão da inovação, ela às vezes te dá um peso muito grande. A questão de publicação, né? Você precisa publicar. Eles medem a sua capacidade de pesquisador através das suas publicações. Você escrever artigos e eles serem aceitos em bons veículos, né, científicos, como conferências e revistas, né? Essa é a parte, assim, que pressiona muito a gente. Porque a gente precisa mostrar esses indicadores. Infelizmente, tudo é medido através de números, né? Nós acabamos sendo um número no meio disso. É ruim, isso tem muito lado ruim, isso desmotiva muita gente, porque você acaba em vez de fazer um excelente trabalho, você precisa fazer um trabalho, às vezes, mais medíocre para poder lidar com essas obrigações de publicação. Isso são coisas que têm lado ruim, como todas as áreas têm. Todas as áreas vai ter alguma coisa que pesa, né? E isso chegou um momento que pesou muito mais para mim, né? No final do meu doutorado, eu tive alguns problemas de ansiedade muito grande. Aí eu tive que me afastar, né? Então eu acabei não terminando o doutorado, apesar de que eu fiz 6 anos e não cheguei à defesa. O meu projeto está em aberto ainda, eu posso voltar e trabalhar nele para defender, mas eu tive que me afastar um pouquinho para tratar essa questão, né, de ansiedade e que estava muito forte e estava me prejudicando nesse quesito aí de produção também. Falei, não, vou afastar. Mas é importante, né, professora, a gente também, assim, nós somos humanos, né? Elas também passam por isso, tanto no médio quanto no superior, às vezes em proporções diferentes. Não significa que a gente tem que... aquele ditado, né? Se você tá cansado, descansa. Isso. Vamos começar de novo, né? Não significa que você vai abandonar o seu sonho, desistir, não, descansar um pouquinho, né?
Eu já passei por isso também, de estar numa pressão muito grande e descansar. A gente precisa, nós não somos máquinas, né? Nós somos exatamente como Aham. você falou, cara, nós somos humanos. E tem hora que, às vezes, ele espana, né? A gente fala que o parafuso espana. Então, assim, tudo bem que você vai ver, às vezes, muitos colegas defender um doutorado em 4 anos, o seu está durando um pouco mais. E tudo bem, cada pesquisa, cada particularidade, né? Eu tive que me afastar um pouco mesmo. E na época foi assim uma coisa que eu pensei, nossa, que derrota na minha vida, né? Mas não, na verdade não. Depois que a poeira baixa, a gente vê que, nossa, está sendo muito bom, porque eu estou enxergando muito mais coisas que eu não conseguia enxergar com a cabeça cansada, extremamente cansada, exausta, né? E aquele peso de eu preciso terminar, preciso terminar. Então, isso tudo me fez ver muito mais coisas, enxergar muito mais oportunidades. E o descanso é fundamental. Então, às vezes você precisa de um escape. Por exemplo, eu comecei a ficar extremamente focada de um jeito que eu não conseguia viver a vida. Tipo, a vida toda era pensar em deadline, né? O prazo final de alguma coisa. Eu tenho que entregar esse artigo tal dia. Eu tenho que terminar esse relatório da bolsa. Eu tenho que fazer a minha tese. E era sempre assim. Tanto que eu vinha aqui em Campo Grande ver meus amigos e ver meus pais, e a minha cabeça não estava aqui, sabe? Ela estava girando nos prazos que eu tinha que fazer. Gente, eu estou aqui no churrasco com a minha família, mas eu devia estar escrevendo uma tese. Você vira uma pilha se você deixar, Aham. que não é nada saudável, nada. Então, se permitir horários de lazer, realmente de lazer, se organizar muito bem. Isso é uma coisa que às vezes eu falhei em um momento ou outro na minha própria organização. Isso a gente precisa sempre aprender, a gente está sempre se desenvolvendo. Não é porque a gente chegou no doutorado na USP que você é o mestre da organização, da sabedoria, não. A gente está ali para realmente quebrar a cara, se levantar mais forte, sabe? Isso te ensina muito. E hoje eu tenho uma visão de mundo muito mais diferente. Tive a oportunidade, por exemplo, de morar fora, né? Isso é uma coisa que eu ficava pensando. Pô, meus colegas saem lá na USP, você tem muita bolsa, muita oportunidade. A universidade tem muitos contatos com universidades no exterior, muita parceria. Então lá é muito comum o aluno de mestrado ou de doutorado sair para o exterior, fazer o que eles chamam de mestrado ou doutorado sanduíche. Você ficar um ano trabalhando com uma outra universidade. E aí você volta e finaliza a sua tese para defesa. E, bom, eu tive essa oportunidade. Na época, nunca foi assim um sonho grande meu, olha, eu quero morar fora. Mas eu via isso com bons olhos, imaginava o desafio que era, você falar uma outra língua o tempo todo, não era a sua língua materna, né? Você conviver com pessoas que você tem culturas muito diferentes, né? Você não poder correr pro colo da mãe quando as coisas apertam. Isso tudo era falar, nossa, deve ser um desafio muito grande. Por que não, né? Ao invés de falar, nossa, eu tô com medo, é muito difícil, eu já encarava assim, por que não, sabe? Se eu tenho com as pessoas que conseguiram, por que eu não consigo? E aí eu fui atrás e consegui, e fiquei um ano na Universidade de Maryland, que fica ali perto de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. E essa experiência foi, assim, excepcional, sabe? Porque mudou completamente minha visão de que é a carreira de pesquisa. Eu acredito que o Brasil está engateando muito, 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 muito ainda. Precisa melhorar muito a filosofia do que é a pesquisa, do que é a ciência. E a gente aprende muito isso vendo na prática, né? E a questão cultural é um choque enorme, porque, assim, você trabalha num ambiente com pessoas do Brasil. A gente tem muito essa questão de levar para o lado profissional características culturais nossas, como, por exemplo, somos muito amigáveis, facilmente a gente se conecta, né? A gente divide experiências de forma mais fácil, somos mais abertos, calorosos, a gente vai fazer uma crítica, a gente sempre põe um pouquinho de cuidado na hora de falar, né? Então, nossa, esse trabalho está muito legal, mas, porém, né? Então a gente dá uma amenizada antes para a pessoa não sofrer um impacto, é uma questão cultural nossa. Lá não. Lá na primeira reunião que eu tive com o orientador, o trabalho vai ser assim, assim, assim. A recepção foi muito mais fria, né? Porque é o jeito deles, né? Os americanos são mais frios nesse sentido.
E isso eu já esperava, porque eu já comecei, assim, 6 meses antes a me preparar com a questão cultural, né? Fiz imersão eu via notícias em inglês todos os dias para melhorar meu inglês e tudo mais. E chegando lá, era assim, reuniões semanais, tudo muito bem planejado, suas atividades. Eu aprendi a me organizar muito bem lá, assim. E nas primeiras reuniões que você tinha que mostrar um resultado do que você estava fazendo, a conversa era bem assim, não, isso aqui está muito ruim. Sabe, não tinha panos quentes, não tinha, vamos amaciar antes para... Não, é direto e reto. Não, isso aqui não serve. Por que você fez isso? Qual que é a lógica? Não tem lógica isso, sabe? Então, você começa a sentir, nossa, eu não sei fazer pesquisa direito, porque eu acho que eu aprendi a pegar coisas aqui e ali, misturar para ver se sai algum resultado, né? Lá eles não, eles ensinam que você tem que partir de um pressuposto, né? De uma hipótese bem fundamentada. E aí que você tem que estudar bem a teoria por trás das coisas. Então, era tudo isso, era muito assim, direto, sem preocupação em ofender você. É a cultura dele. E isso eu comecei, no começo eu achei assim que era algo pessoal, né? Falava, gente, será que eu sou latina e existe preconceito, querendo ou não, né? Contra os latinos. Não, mas eu via que era mesmo tratamento que era comigo, era com todos os alunos desse mesmo orientador. Podia ser americano, chinês, qualquer outra nacionalidade, era a mesma forma. E aí você vai se acostumando aos poucos. Mas isso é um ganho de experiência extremamente grande, sabe? E isso eu sou muito grata à oportunidade que eu tive na USP. A minha orientadora também, eu cresci muito com ela na parte de pesquisa. Mas teve, assim, muitos percalços, gente. Assim, é difícil, sabe? É extremamente difícil você ser cobrado o tempo todo pela sua produção, pelo aquilo que você fez ou deixou de fazer, ou comparação. A gente fala, estou falando para vocês, evitem comparação. Não, mas na da pesquisa, as oportunidades não são para todos. Eles vão te comparar de alguma forma, né? Você vai ser comparado, submetido a essa avaliação o tempo todo, né? Seu professor vai te cobrar, isso faz parte. Você precisa estabelecer um bom contrato com o seu orientador, sabe? De, olha, eu trabalho assim, será que a gente consegue desenvolver um trabalho de pesquisa dessa forma? Os meus interesses são esses, porque isso precisa ser bem estabelecido de começo, para que não vire um fardo muito pesado depois, né? Você quer fazer um mestrado? Um ano antes, eu já aconselho a vocês já entrarem em contato com os professores da área que vocês querem fazer. Entra na universidade, no site da universidade. Se não for da mesma universidade que vocês estiverem, entra lá, vê quais são os professores que trabalham na área, manda um e-mail, fala assim, estudo tal lugar, eu tenho interesse em fazer isso, aquilo, o que você acha? Será que pode ter uma orientação quando eu vou me inscrever para o mestrado, para o doutorado? Então, já vai procurando antes, já vai, sabe, galgando o seu caminho muito antecipadamente, para que as coisas consigam fluir. Né? É um processo extremamente extenuante de você se inscrever num programa de pós-graduação, ser aceito, depois ter que escrever um projeto de pesquisa, algo que você nunca fez, você precisa ali uma curva de aprendizado que tem que ser muito rápida, então vai exigir preparação. Tudo, né, assim que você quer fazer com uma certa excelência, qualidade, você precisa de uma boa preparação. E isso não é motivo de, né, assustar, né? O que é difícil, ele não deve ser pensado como uma barreira, mas sim como um ótimo desafio para você perseguir. Porque é muito importante aquela história de você mirar, né? Mirar lá na Lua e, de repente, você não acerta lá. Pode ser que não, pode ser que sim. Ótimo se você acertar. Mas se você acertar em um satélite, tá ótimo também, né? Por que não? Lógico que isso não vai deixar você caminhar em relação à Lua. Você vai continuar caminhando em relação à Lua. Mas você sempre tem que olhar as dificuldades com aquilo que está ligado com a sua capacidade, para que você possa enfrentar isso sem aquele medo, né? Será que eu sou capaz? Sim, você é capaz. Você é mulher? Não é porque eu sou mulher, eu vejo uma dificuldade, eu vou arriar, né? Mais fácil. Não, por quê? Né? Você tem lá suas dificuldades, como todo mundo tem as dificuldades. Pode ser que a gente, por ser mulher, às vezes tenha mais responsabilidades, né? Acaba ainda ficando com um pouco mais de responsabilidades com relação aos homens. A cobrança, né, Carol? Querendo ou não, a gente tem a tal da jornada dupla, mas a gente faz dar certo. Estabelece as prioridades, a hora que dá para fazer certas coisas que na prioridade você faz, senão
joga um pouquinho por debaixo do tapete, mas sempre mantendo seu foco. Depois você tira lá debaixo do tapete e resolve. A gente precisa se coordenar, se organizar. A organização é extremamente importante. Ai, Letícia, muito obrigada. Eu amei. Eu amei conversar com vocês. Eu tô fazendo mestrado, né? E eu sei do que você está falando. Ai. Não muda, né? De todo lugar é a mesma as reclamações, né? Digamos, as dificuldades são as mesmas. Né? A gente não nasce preparado, a gente precisa enfrentar as dificuldades para se preparar. Assim. E seguir em frente, né? Assim, tentar, não deu certo uma vez, tenta de novo, né? Exato. Foca no que você quer, que não deu aquele momento, né? Isso, exatamente. Não deu naquele momento, mas para frente vai dar certo. Né? Qual que é a diferença de você fazer, sei lá, concluir o mestrado aos 24, 25 e aos 34? Nenhuma. Na verdade... Não, para mim, eu passei 10 anos curtindo, assim, né? Meu Deus do céu, uma frustração. E aí até que eu decidi fazer de novo a faculdade... E falava para os meus alunos aí do IF, falava assim, tô indo para a faculdade, gente, tô indo, porque viajava de Jardim para Campo Grande, né? Chegava lá, o pessoal tudo novinho e eu nem... Mas, cara, só foi coisa boa. Só foi coisa boa. Que a gente tá lá... Esse é ótimo. Entendeu? Bicho de 7 cabeças, né? É difícil, isso. Consegue. Sim, né? E assim... Foi um caminho diferente dos outros, mas isso não me faz nem pior nem melhor. Exatamente. Isso que todos têm que entender, assim, todo mundo. As pessoas têm caminhos diferentes, têm dificuldades diferentes, né? Exatamente. E nem tudo acontece perfeito o tempo todo, a gente passa por problemas, mas é a persistência, né? Você quer uma coisa, persiste e não se julga, porque se você ficar se julgando, você não vai conseguir persistir. Você tá se julgando. Se comparando, você tá se puxando para trás, sabe? Mas não, cada um tem seus... Às vezes tem desafios, né? Tipo, tem que parar no meio daquilo para atender uma outra prioridade na sua vida. E depois você volta, gente, sabe? Assim, e que tem, não é um problema nenhum, às vezes você conseguir... Naquele momento você não conseguiu o seu desejo, mas numa próxima oportunidade você agarra com unhas e dentes, pronto. Consegue, sabe? A questão é, eu sou capaz. Você tem que pôr na cabeça, a gente tem que pôr isso na cabeça, a gente é capaz de tudo. Só que a gente precisa se preparar de acordo. Né? A gente precisa estar preparado de acordo. Às vezes, uma faculdade feita aos 17, 18 anos, que todo mundo quer começar, ela não vai ter o mesmo proveito do que quando você já tem uma certa maturidade, né? Você, com 25 anos, você tem uma maturidade de entender o objetivo, entender aquilo muito maior e aproveitar, às vezes, muito melhor do que alguém que começa muito cedo, né? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, a gente tem que se conhecer, né? Muito importante. A Miriam Gomes colocou aqui, excelente palestra, sua visão de conhecimento me deu força para seguir em frente ainda mais. Que mensagem mais fofa. Muito obrigada, Miriam. Eu espero que vocês possam tirar um pouquinho de, né, ou motivação, sei lá, alguma coisa que possa ter contribuído de fato para vocês. E assim, eu me ponho à disposição, tá? Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, porque se vocês tiverem dúvidas, quiserem marcar alguma, sabe, algum bate-papo, qualquer coisa sobre que eu possa ajudar, sobre a minha experiência, até mentoria, eu ponho à disposição, tá, pessoal? Fica à vontade, e a gente tá aqui para se ajudar mesmo, tá? Nós mulheres temos forças, a gente tem capacidade, e que os nossos colegas homens possam respeitar, né, as nossas diferenças biológicas, que elas se resumem a praticamente diferenças biológicas. E sabe, enxergar a gente como seres humanos de igual para igual, o respeito possa prevalecer sempre. Eu acho que a mensagem é sempre respeito, né? Por nós indivíduos e por nós como mulheres. Letrícia, assim, te admirava muito e te admiro muito mais depois dessa conversa. Também me ajudou muito, com certeza. Estamos aí. Meninas, eu queria tirar uma foto. Se todo mundo puder abrir a câmera, né?
antes da gente encerrar, da gente se despedir, queria tirar uma foto. Oba. Vocês estão arrumados? Podem. Quem tiver arrumadinha, quem quiser. Penteou o cabelo. Quem penteou o cabelo, pode abrir a câmera, por favor, para a gente tirar uma foto. Não tem problema, Miriam, só quem quiser, tá? Silmari, Ana, Karine. Vamos dar a Camila pediu um, né? Ó, igual eu vou dar, eu vou fazer um. Eu vou dar um tiro no meu pé aqui, mas estou aqui de bermuda, de pijama, de chinelo. Mas eu pentei o cabelo, fazendo uma coisa. Eu tô assim também. Só pra disfarçar. Quem nunca, né? Pessoal, quem puder abrir, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se o pessoal. Ai, a Karine já abriu a Camila também. Que legal ver a carinha de pupilas, vocês. Que fofa. Ai, meninas, gostaram? Eu tô saindo daqui, olha. Eu amei, professora. Ai, Eu gostei bastante também, professora. Que bom. Foi incrível, maravilhosa. Desejo para vocês um caminho. Beatriz, abre a câmera, Beatriz. Eu tô de pijama, professora. Relaxa. Oh, meu Deus. Eu também, Beatriz, também tô de pijama. Põe um pouquinho assim, ó. Ninguém vai usar pijama, não. Foca no rosto para aparecer na foto. Rapidinho, só uma fotinha, vai, dá pra gente ficar feliz. Você tá bem no meio, assim, aqui na minha tela você vai aparecer bem no meio, Beatriz, só com B. Wellington também, o bendito fruta entre as mulheres. Que vai abrir a câmera. Muito feliz que teve até meninos aqui. Olha lá, que legal. Sim. Então, vamos ver vocês. Isabela vai abrir. Vou começar a dar os prints aqui. Vai, todo mundo X. Sorrendo. Todas lindas, gente. Ai, que fofa. Gente, adorei muito ver vocês. Adorei muito esse bate-papo. E se precisar, assim, pode me chamar, porque conversar eu adoro. Ai, obrigada, a timidez, acho que professora. é uma coisa já vem há algum tempo, então a gente já virou natural, né? Tem que virar uma hora, né, Carol, pra gente poder dar aula. Assim, então, assim, eu ainda sou um pouco tímida, mas eu acho que eu sou bem, não sei me definir. Às vezes as pessoas acham que eu sou extrovertida demais, mas eu sou tímida, na verdade. É aquela casca que aparenta por fora, né? Às vezes ela esconde o interior mais tímido. Isso acontece. Isso. É isso mesmo. Obrigada, Miriam, obrigada. A gente, assim, aqui em Jardim, a gente tá com um grupo, né, que a gente pretende sempre estar fazendo coisa com as meninas, incentivando elas, né? Eu tô com as minhas alunas de PIBIC aqui, sabe? E a gente tá firme nos PIBICs aí em relação às mulheres, sabe? Pra gente incentivar mais e para elas não desistirem, né? Super passarem. gente. É um trabalho, assim, que, nossa, muito gratificante. Eu já avaliei o trabalho de uma aluna do IF, assim, sensacional, assim, o trabalho de incentivo. Tem que continuar, porque isso pode mudar o rumo, né, de vidas por aí. Então, por bem, né? Então, é uma coisa que me convidem, se precisar, para a banca. Isso. Estamos aí, tá? Pode deixar, professora. Então tá. TCC, hein, meninas? TCC, ó. Gente, ó, dedicação, muito esforço, tá? E não desistir do sonho de vocês. Tem um desafio, vamos superar, né? Não fiquem sozinhas, procurem a professora Carol, podem procurem os professores que vocês sentem à vontade, tá? O nosso papel é esse também, né? Não só passar o conhecimento, mas tentar ajudar ali da forma que for possível e até um pouquinho mais, às vezes, é nosso papel, tá? A gente faz com extrema satisfação para garantir aí que vocês possam galgar o melhor caminho possível com as menores dificuldades possíveis. Gente, obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, Letrícia, foi maravilhoso. Obrigada, Carol. Maravilhoso. Muito obrigada pelo Tenho convite. certeza que
e impactou a vida delas de um jeito muito positivo, muito maravilhoso. Obrigadão, Carol, foi uma satisfação isso, enorme gente. e muito bom te rever. Ah, e você também. Sinta-se abraçado. Ah, tá bom. Você também, um abraço no Pedro, um beijo na Vitorinha. Saudade Tá demais. bom. Tá bom. Tá. Quando a gente Tchau, puder, tchau. a gente se encontra. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professora. Tchau, tchau.